café da manhã é a principal refeição do dia de Vitor. Aos 21 anos, ele conta com boas doses de frutas, complemento nutricional e carinho para manter a qualidade de vida. Ele recebe umas 800 calorias nesse shake, então como ele não tem atividade é suficiente. Foi isso que deixou ele bonitão assim. A família paranaense luta contra a gangliosidose GM1. A doença rara, degenerativa e sem cura é provocada pela falta de uma enzima fundamental para a reposição das células cerebrais. A gangliosidose tem duas frentes de ataque no organismo. Uma que é o processo digestivo, que por ele não produzir a enzima, ele não faz a digestão do leite. Essa mesma enzima que faz a digestão do leite, ela é, por exemplo, o fermentinho da reação que produz os neurônios. E sem essa enzima ele não consegue reproduzir. E como a doença é degenerativa, além de não produzir, perde o que tem. A doença do menino só foi descoberta aos 9 anos, depois de passar por várias avaliações. O diagnóstico médico veio como uma sentença de morte. Ele falou, tá confirmado, em 6 meses vai falecer assim. Aí eu desisti da minha vida. Inconformado, o engenheiro mecânico abriu mão do trabalho, da profissão, para tentar salvar o filho. Foi um momento da gente decidir, ou vejo ele morrer de uma forma bastante trágica, cada dia um pouquinho, ou vou lutar pela vida dele. É uma questão de decisão, e eu decidi por lutar pela vida dele. Me enfiei na biblioteca da Faculdade de Medicina, de dia e de noite na internet. Passei 8 meses e nada. Já tinha passado por tudo que podia pensar de estudo de medicina. Comecei com genética e fui até fisiologia clínica. Aí eu comecei a chorar no meio das prateleiras e clamar a Deus. E aí uma voz falou dentro de mim, pega esse livro. O tempo dedicado à pesquisa levou seu Adolfo a encontrar uma alternativa. Ele descobriu que era possível controlar o problema através da recolocação da enzima que faltava no organismo. Desacreditado pelos médicos, o pai começou então uma outra batalha: a busca pela substância em laboratórios do mundo todo. Para conseguir a matéria-prima foi uma complicação, porque precisava e não sabia onde encontrar. Passei fax, escrevi, passei e-mail. Só um me respondeu que talvez o Japão pudesse ter a enzima do jeito que eu queria. Deus falou comigo que em 10 dias eu ia receber a enzima. Passou uma semana, apareceu a enzima aqui em Araucária. Aí fui conversar com a pessoa que estava me fornecendo a enzima, ele falou, olha, mandaram lá da matriz da Europa, não sabemos o que é e para que veio e para que serve. Há 9 anos, Vitor toma as enzimas descobertas por seu Adolfo. São comprimidos relativamente baratos, feitos em farmácias de manipulação. Além das propriedades, cada um contém o esforço e a esperança de um pai obstinado. Ela? De lá para cá se degenerou muito pouca coisa. Por exemplo, ela não freia 100%, mas ela tem mostrado deficiência porque a degeneração tem sido muito pequena. A medicação que eu desenvolvi foi através do processo homeopático. Homeopatia é domínio público, então não tem reserva de mercado. Isso foi providencial porque está aí à disposição da população. Qualquer pessoa que tem alergia, rejeição ao leite pode se beneficiar dessa medicação. E os casos da gangliosidose também a gente acredita que em outros casos a gente pode chegar no mesmo resultado que chegou ao Vitor. Hoje, Vitor é o único no mundo a superar os 11 anos de vida com a doença. Só que a dedicação exclusiva ao filho fez a vida de seu Adolfo parar. Sem emprego e com gastos altos para manter o tratamento, ele arriscou até a casa própria da família. Não sobra para mais nada, né? Então não sobrou para pagar a prestação da casa. E a casa foi para leilão. Para não perder a casa, seu Adolfo resolveu entrar com uma ação na Justiça Federal.
Nas 3 audiências de conciliação, ele teve a oportunidade de contar a história do Vitor e por que deixou de pagar as prestações. O final do processo foi surpreendente. Quando tudo se encaminhava para a desocupação do imóvel, a Justiça encontrou uma saída inédita. Nesse caso, expedir um mandado de desocupação, sabendo de toda essa história dele, seria muito penoso, muito difícil. Então, surgiu essa ideia de utilizar os valores das prestações pecuniárias, da vara criminal, para quitar o financiamento. Prestações pecuniárias são as penas pagas em dinheiro por condenados da Justiça Federal. A jovem juíza de 38 anos já tinha atuado na área criminal e sabia bem como funcionava a destinação destes valores. Normalmente, a verba é usada para beneficiar entidades assistenciais com projetos cadastrados. Depois de muito estudar, ela encontrou um caminho diferente para o caso de seu Adolfo. Eu pedi à juíza criminal que entendesse o meu pedido como um projeto, apesar dele se destinar a uma pessoa física. Essa questão formal, foi relevada, porque se entendeu que realmente o caso merecia o recebimento dos valores. De um fato negativo, para a sociedade, que é o crime, se consegue recolher valores e esses valores eles revertem em benefício da sociedade. O nosso trabalho não é em vão. Ele tem uma razão de ser. Então foi muito gratificante. Sentimento compartilhado por todos. A história comoveu quem participou da conciliação do processo. De 25 anos de caixa que eu tenho, entendeu? Então foi a melhor experiência que eu tive até hoje, Tereza, a conciliadora da Caixa que atuou na ação para reaver o valor de 120 prestações devidas, conta que a instituição foi ao limite na negociação. De R$100 mil, chegou a 50. Nesse caso, a retirada total dos juros moratórios, remuneratórios, foi uma excepcionalidade com relação à situação do seu Adolfo. Eu, como conciliadora, estava vendo uma situação assim, a juíza querendo fazer de tudo para ajudá-lo, O nosso advogado que nos acompanhava abrindo mão de honorários. Então, assim, nós tínhamos que realmente chegar ao máximo, ao limite máximo daquele tipo de contrato, Para um homem de fé como seu Adolfo, a mobilização de todos para resolver o problema tem outro tipo de explicação. A Tereza veio transferida de Brasília para Curitiba sem saber o porquê. A doutora Anne começou a julgar causas e começou a ver que existia um outro lado além da justiça pura e simples, mas existia o lado humano das pessoas que tinha que ser considerado e tratado. Então Deus veio trabalhando cada uma das pessoas até que chegasse o momento de sair a decisão. Então lá no momento é que ele ficou sabendo que ali ele ia sair com o imóvel quitado. Então foi uma emoção grande para ele também, E ele disse então que achava incrível que cada um de nós que nem nos conhecíamos até pouco tempo atrás, de repente estava cada um ali no seu pedaço com o seu poder específico, até onde cada um podia ir, para juntar esforços para ajudá-lo. Então isso foi bastante forte, assim. E ele disse, olha, eu só posso classificar isso aqui como uma manifestação de Deus. Uma história de vida que transpôs as páginas do processo e deixou lições. E também caminhos jurídicos a serem trilhados por outras pessoas que têm problemas parecidos. O juiz se deparando com um caso excepcional, em que ele veja que realmente o mutuário não tem outra solução, e diante de um problema social desse nível, eu acredito que ele possa tomar o mesmo caminho. Não foi porque ele tem um filho doente, não é uma questão de pena, não é isso, entendeu? Ele nos ensinou que realmente como se posicionar diante de um problema, como enfrentar com coragem aquilo ali. Hoje, seu Adolfo tem uma oficina mecânica em casa. A mulher se divide entre o carinho ao filho e o trabalho fora, que complementa a renda da família. Todos os dias, o pai leva Vitor à escola, onde recebe atendimento multidisciplinar. O desenvolvimento do Vitor está cada dia melhor, sabe? Tem as dificuldades dele, mas cada dia melhor. É um bom aluno esse menino. Um bom aluno.
Vamos dar um passinho? Venha comigo. Para ele não perder as funções principais, né? A parte motora é essencial, né? Então essa tem que ser estimulada, principalmente. Mais um passinho, vamos lá, estamos chegando. Joia, joia. Na rotina deste verdadeiro pai-herói, não se nota um sinal de cansaço, de desânimo ou de desesperança. Do sorriso e do aperto de mão de Vitor e Adolfo, vem a força e a cumplicidade que só o amor entre pai e filho pode explicar. Ele ama viver, né? Esse aqui é um grande guerreiro, né? Ele sempre lutou muito. Tanto rico quanto pobre tem problema de finança. Tanto rico quanto pobre tem problema de doença, né? Os problemas só mudam de endereço, mas são os mesmos para todo mundo. Então o que muda? A decisão. É a atitude diante de um problema é que muda, que faz mudar o Vitor. Se a nossa atitude é de uma boa decisão, o nosso mundo vai ser melhor.